Então, galera, a gente tinha parado aqui na segunda etapa da replicação. Eu vou voltar a explicar isso para vocês, tá? Para a gente não esquecer e não confundir. Ó, lembre que existe um sentido que o DNA vai separando as fitas, é a abertura da forquilha. O filamento que for construído no mesmo sentido da abertura da forquilha, olha só, ele é o filamento contínuo, a replicação da fita contínua, o fita líder. Já a replicação que vai acontecer no sentido contrário é a fita descontínua. E ela consegue isso formando fragmentos. Gente, por que ela vai fazendo aos pouquinhos, por partes? Porque ela só consegue replicar no sentido 5 linha, 3 linha. Então ela tem que esperar o DNA ser desnaturado, uma parte, ela replica um fragmento. Aí ela espera abrir outra parte, ela vai lá, replica outro fragmento. E ela vai indo de forma mais vagarosa, de forma descontínua. Então, no geral, a replicação do DNA é um processo semicontínuo, porque ele é contínuo em uma fita e descontínuo na outra. Então, é um processo conhecido como semicontínuo. Eu tenho a mesma enzima, o mesmo tipo de enzima que atua nos dois filamentos, mas no filamento descontínuo, cada fragmento vai ser uma DNA polimerase diferente. Aí depois eu vou ter uma enzima que vai ligar esses fragmentos formando uma nova fita. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, ok? Deixa eu fazer um comentário com vocês. Apesar disso ser pouco abordado em provas, não vamos correr o risco. Desculpa. Sempre que eu vou iniciar a replicação de um filamento ou de um fragmento do filamento descontínuo, eu começo introduzindo nucleotídeos de RNA. Essa dependência de nucleotídeos de RNA no início da replicação pode ser um indicativo de que o RNA foi a primeira molécula a se replicar, a estar presente como genoma dos seres vivos. Isso pode ser um histórico que a gente tem. Uma outra característica importante, gente, é que esses filamentos de RNA iniciados são chamados de primers. E depois que termina a construção do filamento, tem uma enzima que tira o primer e substitui por DNA. Então a gente só consegue iniciar a replicação construindo um fragmento pequeno com nucleotídeos de RNA. Aí depois a gente substitui. É só uma curiosidade do processo replicativo. Quem for para a faculdade e assistir aula de biologia molecular mais profunda vai entender com detalhes o funcionamento dos primers. Gente, vamos seguir. Só lembrando que a única fita que vai sofrer a ação da DNA ligase é a descontínua, né? Porque é a única que tem que unir os fragmentos. Então aqui eu tenho uma visão horizontal do processo, eu gosto muito dessa imagem. A seta de preto me indica o sentido da abertura da forquilha, ela está abrindo nesse sentido. A fita que é construída no mesmo sentido da abertura da forquilha é a fita líder, é o filamento contínuo. E a fita que está sendo construída no sentido oposto é a descontínua. No geral, a replicação é um processo semicontínuo, porque eu tenho um filamento contínuo e outro descontínuo. Mas no final, gente, as duas moléculas de DNA serão absolutamente iguais, tá? Aqui é uma imagem tridimensional do processo, as enzimas atuando, né? E a gente tem uma última etapa, uma etapa importante, que é a etapa da correção, que eu vou explicar para vocês. Ó, existe um mecanismo de reparo que é uma polimerase que faz, só que não é a DNA polimerase 3, é a DNA polimerase 1. Quem tem essa enzima são os eucariotos. Bactéria não tem a DNA polimerase 1, não tem esse mecanismo de reparo, e por isso que muitas vezes a gente vê uma incidência de mutações mais frequente em bactérias do que em eucariotos, tá? Apesar de ser processos absolutamente casuais. Mas é porque aqui, quando tem erro, a gente pode corrigir. Na bactéria não tem essa correção. Às vezes pode acontecer, principalmente no filamento contínuo, que é uma mesma polimerase que vai adicionar vários nucleotídeos,
a gente pode ter uma chance maior de ter algum erro. Quando tem um erro de eu colocar um nucleotídeo que não tem uma base complementar, a DNA polimerase vai lá, reconhece, retira o nucleotídeo equivocado e coloca o nucleotídeo certo. Essa ação de correção, principalmente na região de extremidade, a gente chama de ação exonucleásica, tá? É como atuam as enzimas de reparo no DNA. Só que é importante ressaltar que mutações existem. Existem uma série de doenças genéticas que ocorreram por mutações durante a replicação do DNA. E esses erros formaram novos genes, que se expressaram com novas características. Isso tudo porque esse sistema de reparo, ele não é 100% eficaz. Então, quando eu tenho um erro na replicação do DNA e esse erro não é reconhecido pelo sistema de reparo, aí eu acabo tendo uma mutação gênica, que altera muitas vezes a estrutura primária de uma proteína. Bom, vamos relaxar um pouquinho, né? Então, a gente sabe que podem vir alguns tipos de charge, principalmente no Enem, é muito comum. A prova do Enem é uma prova bem inteligente, uma prova que se aplica ao dia a dia. E aí, uma charge mais em tom humorístico para algumas pessoas que não são todos que vão entender, mas sinta-se agraciado se você entendeu, né? Mafalda, às vezes eu me pergunto, qual é o sentido da vida? É na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Gente, apesar da gente ficar sempre usando direção, esse termo direção, o pessoal da física vai me xingar, porque na verdade isso é sentido, né? Então é o sentido que pode ser diferente, 5 linha, 3 linha ou 3 linha, 5 linha. Por que é o sentido da vida? Porque a vida depende da formação de novas células, que antes de formar novas células depende da replicação do DNA, que só acontece no sentido 5 linha, 3 linha. Beleza? Show de bola. Galera, a replicação, ela é um processo bidirecional nos eucariotos. A gente consegue perceber que muitas vezes, quando eu tenho apenas uma origem da replicação, a replicação vai começar só aqui, então ela vai acontecer numa direção só. Mas a gente tem a replicação bidirecional nos eucariotos, que eu tenho uma origem de replicação aqui, mas ela vai num sentido e em outro. Um vestibular da Baiana de Medicina já cobrou 2 vezes seguidas, no intervalo de 6 meses de uma prova para outra, justamente o fato de que a replicação bidirecional, por a gente iniciar do meio do fragmento e aí vai uma enzima para um lado e outra enzima para o outro, ela acontece no intervalo de tempo menor, porque eu otimizo o processo da replicação. Então, quando eu digo para vocês que a replicação ela é bidirecional, significa dizer exatamente, gente, que eu tenho... ela está sendo nos 2 sentidos, e isso faz com que eu acabe diminuindo o tempo do processo replicativo quando comparado com a replicação unidirecional. Além de bidirecional, ela é assincrônica. Ela é assincrônica porque uma fita é contínua, a replicação, e outra é descontínua. Então, não tem uma sincronia, tá? Bom, vamos finalizar a nossa aulinha de ácidos nucleicos, porque o meu objetivo com vocês é chegar até replicação mesmo. Depois a gente já vai para a parte de genética molecular, transcrição, código genético, tradução. Mas essa replicação, ela pode ser utilizada na engenharia genética em algo que a gente chama de clonagem molecular. Gente, como a gente sabe que as bactérias elas se reproduzem rapidamente, e assim, exponencial, uma origina 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, 64, em laboratório, a gente pode inserir um fragmento de um gene de interesse num DNA bacteriano, num plasmídio. E aí eu vou ter uma bactéria transgênica, por exemplo, que tem um gene humano para insulina. Essa bactéria, no meio de cultura apropriado, ela vai se proliferar assim rapidamente. E em algumas semanas eu vou ter milhares de bactérias, centenas de milhares de bactérias, transcrevendo e traduzindo o gene de interesse, produzindo insulina humana. Então é assim que a gente usa para formar insulina humana e construir a insulina da medicação para os indivíduos portadores de diabetes do tipo 1.
Então, galera, a clonagem molecular é uma forma que eu tenho de criar cópias de um gene de interesse utilizando o metabolismo de uma bactéria, a grande capacidade replicativa dela. Nesse exemplo aqui, eu estou querendo cópias do gene. Então, eu vou lá na enzima, uma enzima que é uma tesourinha, chamada de enzima de restrição, e vou recortando o gene justamente para conseguir permitir a obtenção dessas novas cópias. Às vezes eu não quero criar cópias de um gene, às vezes eu quero criar o produto desse gene. E aí foi o exemplo que eu dei da produção de insulina em laboratório a partir de bactéria transgênica. Isso só é possível, gente, porque o código para a formação de proteínas é o mesmo em todos os seres vivos. Então, independente de quem tem aquela sequência, se a sequência ela é de um mesmo tipo, eu sempre vou formar a mesma proteína. Isso é o que a gente chama de propriedade universal do código genético. Agora, hoje em dia, gente, a tecnologia nos permitiu clonar genes a partir de uma máquina. E a gente chama essa máquina de PCR. Eu vou mostrar ela para vocês aqui. Antes, eu só queria mostrar para vocês que um vetor de genes em bactéria pode ser um bacteriófago, é um vírus de DNA, que ele vai introduzindo esse gene de interesse na bactéria. Ele parasita a bactéria e coloca o gene lá dentro. Então, ele pode ser um vetor para a gente de genes em bactérias, muito utilizado na engenharia genética. Bom, como eu havia dito a vocês, hoje em dia a gente consegue replicar rapidamente, em poucas horas, utilizando uma máquina chamada de PCR. O PCR nada mais é do que a reação em cadeia da enzima polimerase. Turma, como é que funciona isso? O PCR, ele permite a duplicação do DNA in vitro, fora da célula. Então, é a replicação fora do metabolismo de um ser vivo. Só que vocês sabem que para replicar o DNA, eu preciso de quê? Eu preciso da enzima DNA polimerase. Eu preciso aquecer, porque é o aquecimento que vai desnaturar, separar as fitas do DNA. Eu preciso de nucleotídeos livres, que vão servir de matéria-prima para a construção da nova fita. Então, eu vou precisando desses componentes. E eu vou colocar tudo isso dentro de uma máquina, tá? E quando eu replico essa sequência, eu acabo deixando essa cadeia maior. É uma forma de amplificar um gene para que eu possa estudá-lo depois. Então, quando a gente vai fazer um teste de DNA, um sequenciamento, uma comparação das bases, isso é muito importante para a gente deduzir um tipo de vacina. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é o SARS-CoV-2. É óbvio que ele tem muita similaridade com o SARS-CoV-1, que é o vírus da SARS. Eles são de uma mesma família, de um mesmo grupo. Então, a vacina, às vezes a vacina que vai dar certo para o SARS-CoV-1, talvez dê certo para o SARS-CoV-2. Ou eu tenho apenas que ajustar a concentração, alguma coisa nesse sentido. Então, gente, a gente sequencia DNA, compara sequências entre grupos justamente para a gente poder utilizar, às vezes, na construção de medicamentos. Uma bactéria nova que surgiu, eu amplifico o DNA dela, sequencio, comparo com outras sequências em bancos de DNA, e se eu encontrar uma bactéria que tem uma similaridade muito alta, possa ser que o antibiótico que destrói essa bactéria vai destruir também a nova bactéria. Então, é muito importante na identificação de patógeno, construção de vacinas e medicamentos, determinação de grau de parentesco na paleontologia, tá? Na medicina criminal, determinação de paternidade. A gente sempre vai usar o PCR para poder replicar e amplificar a sequência para a gente sequenciar depois. Então, é uma ferramenta da engenharia genética que precede o sequenciamento, tá? E é uma forma de replicar o DNA in vitro. Minha galera, eu queria agradecer a vocês. A gente está finalizando essa primeira grande parte de ácidos nucleicos, que envolveu estrutura, função, diferença DNA, RNA e replicação do DNA, e um pouquinho de engenharia genética. Nas próximas aulas, elas já vão vir com nomes diferentes, que é código genético, síntese de proteínas, genética molecular. Tem a ver com ácidos nucleicos, mas já é
explicando as consequências da formação da proteína. Um beijo a todos, bons estudos!